Na escola bíblica, a gente aprende no dia de culto, de oração, e a gente sempre na nossa vida, obrigada, a gente está sempre aprendendo. E a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é realmente algo para que nós possamos cada dia aprender o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Hoje, irmãs, eu quero ler com as irmãs a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 36. Vamos falar aqui de enfermidade, mas também falando de superação. Diz assim a palavra de Deus nesta noite. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus nessa noite. Prosseguiu Leu dizendo: mais um pouco de paciência e te mostrarei ainda tem argumento a favor de Deus. E de longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é Senhor do assunto. E eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza, e é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. E do justo ele não tirará os seus olhos. Antes, com os reis no trono, assenta para sempre são exaltados. A palavra de Deus, ele está falando aqui de um homem por nome Jó. A gente costuma a sempre falar de um assunto. Oh, não, desculpa, viu, para essas balas que eu tirei, que eu dou nas costas e fui abaixado uma vez aqui. Mas esse homem por nome Jó, ele era homem poderoso, rico na sociedade, e ele era muito temente a Deus. E porém, nós sabemos que na nossa vida nós temos um adversário espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne. Nós temos que lutar contra o espírito que vive rondando a nossa vida, porque nós somos filhos de Deus. Então nós sabemos que Deus poderoso e santo, ele deu uma vida regaladamente tranquila para Jó. Jó era feliz. E quando o inimigo viu que Jó era rico e temente a Deus, ele começou ali a perceber que em Jó havia tudo. E aí ele foi ter com o Senhor, e ali foi aonde que aquele povo daquele tempo não entendia o sofrimento de Jó que começou a acontecer na vida de Jó. Mas hoje nós sabemos que o Senhor só autorizou o inimigo tocar naquilo que Jó possuía de riqueza, porque faria necessário, porque foi um desafio que o inimigo das nossas almas, ele fez ao Senhor. Jó, ele estava tranquilo. O Senhor perguntou para ele: inimigo, você viu meu servo Jó? Vi. Jó estava tranquilo, porque o Senhor dá tudo para ele. Aí o Senhor, então vá, Satanás, pode tirar tudo, só não toca na alma do meu servo Jó. E assim, hoje, nós vemos que muitas lutas, muitas enfermidades têm desafiado a medicina, mas nós sabemos que aqui
passou 2 irmãs para dar o seu testemunho e falou, passou pela mão dos médicos, mas o Todo-Poderoso Santo, que foi o autor da saúde, da paz e da superação. E nós sabemos que no caso de Jó, o Senhor ali viu como foi o sofrimento de Jó, naquela situação que ele ficou sem nada materialmente, mas ficou rico espiritualmente, ficou firme na fé. Aí, aquela posição devastadora, e ali a esposa de Jó começou a olhar aquele sofrimento dele e vendo da maneira que ela ali, Deus ali permitia ela ver, ela disse para ele do sofrimento dele que convinha que ela amaldiçoasse o Deus, que ele amaldiçoasse o Deus dele e morresse. Ela não viu mais nada nele, mas ele estava cheio da graça, da fé e do poder de Deus. Aí ele disse assim para a própria esposa, mulher, tu falas como louca, mas eu digo que o meu Redentor, ele vive. Redentor nosso, irmão, ele vive. Nós servimos um Deus vivo, poderoso e santo. Esse Deus que ali na vida de Jó fez com que ele permanecesse na fé, é o Deus que nós servimos hoje. Porque ele é o Deus eterno, Deus da nossa vida. E nós sabemos que outras histórias também bíblicas para nos ilustrar um exemplo maravilhoso dos instrumentos que Deus usa para que as pessoas possam chegar uma bênção da parte de Deus na vida da pessoa. Deus quer te usar, viu, irmão? Deus quer te usar. Coloca a tua fé em ação, porque Deus quer te usar. Na tua vida cotidiana, ali naquele exército, homem poderoso, sábio, mas era leproso. Então, isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5. Ele levando cativo uma jovem e levou diretamente para a própria casa dele. Isso não é normal, irmão. É claro que se fosse do gosto dele, levaria cativo para outros lugares. Mas Deus estava no negócio. Ele levou aquela jovem para ser uma pessoa para trabalhar dentro da casa dele, ajudando a própria esposa. E ali, aquela jovem vendo que Naamã tinha aquela lepra, aquela doença incurável, e ela sendo o instrumento do Senhor, ela disse para a mulher de Naamã: se o meu Senhor ir ter com o homem de Deus, eu tenho certeza que ele restauraria a lepra, que o qual deixa tão doente e deixa com tanto sofrimento. E aí, Naamã enviou carta, e era um processo que não caberia só a decisão dele, teria que ir em outros reinados para que fosse a decisão que Eliseu pudesse ali profetizar a bênção do Senhor sobre a vida de Naamã. E nós sabemos que Naamã, por ser um homem poderoso, mas ele tinha certeza no coração dele que se libertasse daquela enfermidade, seria melhor a vida dele daquele dia para frente, daquele dia em diante. Porque nós sabemos que naquele tempo da antiguidade, a lepra, ela era uma doença que tirava as pessoas dos seus próprios convívios da sociedade. Então nós sabemos que ali ele se interessou
em adquirir para ele um meio que ele fosse libertado daquela enfermidade. Não desista dos seus objetivos. Não desista do que Deus tem para você na sua vida. Toma posse da sua bênção, porque nós sabemos que o homem é falho. O homem, se não for sendo controlado por Deus, ele não dá nem um passo. Mas a partir do dia que ele coloca a fé em ação e começa a ser movido pela palavra profética do instrumento, do vaso de honra na casa do Senhor, as coisas mudam. As coisas mudam porque a última palavra quem dá é o Senhor. O Senhor disse: eu vou te curar. Pode esperar, que você pode passar no UTI, você pode passar aonde que passar, mas você vai ser restaurado de toda e qualquer enfermidade que existir na face da terra. Porque o maior na nossa vida é Deus. A gente vê muitos exemplos na palavra de Deus que faz com que nós, ainda que sabemos que não estamos escapos de adoecer de qualquer enfermidade, como o câncer, mas nós sabemos que o provedor, o que sara, o que restaura, o que nos dá o direito de ter esperança, Ele está conosco na nossa vida. Ele está conosco na nossa vida. Uma certa vez, teve um rei que fez uma estátua e queria que aquele povo adorasse. Mas ali, no meio daquela multidão, tinha 3 jovens que não aceitou adorar, a não ser o Deus dos exércitos todo-poderoso. Eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele foi ali desafiado a adorar aquela estátua. E ali eles não prostraram de maneira nenhuma. Foi jogado na ardente fornalha de fogo, mas nem os próprios cabelos se tosquiaram. Quando o rei olhou lá dentro da fornalha, ele disse: eis que foi jogado 3, mas eu vejo 4. Porque o anjo do Senhor estava ali. Talvez o Senhor não livra nós de ter uma enfermidade, mas Ele vai curar. O livramento nosso vem do Senhor. E qualquer situação que nós passamos na nossa vida, seja ela para o nosso amadurecimento espiritual ou o nosso amadurecimento mesmo material, porque nós sabemos que todos os dias da nossa vida, na presença do Senhor, é um dia novo para nós. E nós sabemos que todos nós que servimos ao Senhor, a nossa vontade, o nosso querer é de ser pessoas avivadas, pessoas que estão sempre vigiando, pessoa que está sempre orando, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela coloca no nosso coração a maneira que nós possamos servir ao Senhor, a maneira que agrada ao Senhor. Servir a Deus da minha maneira, talvez não vou nem 1 mês ou 2, mas servir ao Senhor, às vezes chorando, às vezes sorrindo, às vezes não muito sadia, mas servindo ao Senhor da maneira que o Senhor nos orientar. Porque na verdade, minhas irmãs, nós estamos aqui hoje, não é porque nós queremos ter esse encontro, é porque esse encontro foi profetizado por alguém, esse encontro foi o querer de Deus para alguma coisa na nossa vida, porque nós sabemos que se nós estamos aqui reunidos, todas reunidas aqui, é porque Deus permitiu. Quantas pessoas que não têm esse privilégio de se arrumar, de se produzir, de fazer o seu tempo, porque o tempo sobrando a gente não tem, mas a gente, desde dessa vez do mês passado, da semana passada, a gente já vem deixando esse tempo que era para esse encontro
de outubro rosa. Então nós sabemos que todas as nossas reuniões, tudo aquilo que é da parte de espiritual que nós